Como receber um salário mínimo todos os meses com investimentos, mesmo começando com R$200. Você já imaginou acordar no primeiro dia do mês e encontrar dinheiro entrando na sua conta sem precisar fazer hora extra, sem precisar vender nada e sem depender do seu patrão? Agora imagine receber o equivalente a um salário mínimo inteiro todos os meses. Parece coisa de milionário, parece algo reservado para pessoas que nasceram ricas, mas a verdade é que milhares de brasileiros comuns estão construindo exatamente isso. E alguns deles começaram com menos dinheiro do que você imagina. Talvez você esteja pensando, mas eu só consigo investir R$200 por mês. Perfeito, porque neste vídeo eu vou te mostrar exatamente quanto tempo levaria para uma pessoa comum, investindo apenas R$200 por mês, construir uma renda passiva capaz de gerar aproximadamente um salário mínimo todos os meses. E o mais importante, vou mostrar o caminho real, sem promessas absurdas, sem fórmulas mágicas, sem papo de ficar rico em poucos meses, porque riqueza de verdade não é construída da noite para o dia, ela é construída mês após mês, e quem entende isso sai na frente de quase todo mundo. Agora deixa eu te fazer uma pergunta: o que acontece se você continuar exatamente como está hoje, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos? Você acredita que sua aposentadoria será suficiente? Você acredita que conseguirá parar de trabalhar apenas contando com o governo? A maioria das pessoas sabe a resposta, mas prefere não pensar nela. E esse é um dos maiores erros financeiros que alguém pode cometer, porque o tempo passa, com você investindo ou não. Daqui a 10 anos você terá 10 anos a mais de idade de qualquer forma. A diferença é que algumas pessoas chegarão lá com patrimônio e outras chegarão apenas com arrependimento. Por isso vamos começar pelo básico. O que é renda passiva? Renda passiva é o dinheiro que entra na sua conta sem que você precise trabalhar diretamente por ele naquele momento. Imagine uma casa alugada. Você compra a casa, alguém mora nela, todo mês você recebe aluguel. Nos investimentos acontece algo parecido. Existem aplicações que podem gerar rendimentos periódicos, fundos imobiliários, dividendos de empresas, títulos de renda fixa, entre outros. Mas antes de pensar em ganhar um salário mínimo por mês, precisamos responder uma pergunta muito importante: quanto dinheiro é necessário para gerar um salário mínimo mensal? Vamos usar um exemplo simples. Imagine que você consiga uma rentabilidade média de 0,8% ao mês em sua carteira. Para gerar aproximadamente R$1.600 por mês em rendimentos, você precisaria ter algo próximo de R$190 mil investidos. Quando muita gente vê esse número, desiste. Mas calma, porque é exatamente aqui que a maioria entende tudo errado. As pessoas olham para os quase R$200 mil e pensam: nunca vou conseguir juntar isso, mas esquecem de uma força extremamente poderosa: os juros compostos. Albert Einstein supostamente chamou os juros compostos de uma das maiores forças do universo. E existe um motivo para isso: eles fazem o dinheiro trabalhar para você. Vamos imaginar duas pessoas. A primeira investe R$200 por mês, a segunda não investe nada. Depois de um ano, a diferença entre elas parece pequena. Depois de 3 anos, continua parecendo pequena. Mas conforme o tempo passa, a distância começa a crescer. E então acontece algo incrível: os rendimentos começam a gerar novos rendimentos. E esses novos rendimentos começam a gerar ainda mais rendimentos. É como uma bola de neve descendo uma montanha. No começo ela parece pequena, mas conforme avança, cresce cada vez mais rápido. Agora vamos responder a pergunta principal deste vídeo: quanto tempo leva para chegar a um salário mínimo de renda mensal investindo apenas R$200 por mês, considerando uma rentabilidade média próxima de 10% ao ano e reinvestindo todos os ganhos? O prazo pode ficar próximo de 20 ou 25 anos. Talvez isso pareça muito, mas pense por outro ângulo. O que acontece se você não investir nada durante esses mesmos 30 anos? Provavelmente você chegará lá sem patrimônio, sem renda passiva, sem liberdade financeira. O tempo vai passar de qualquer forma. Agora existe uma notícia melhor ainda: você não precisa ficar preso aos R$200 para sempre. E é justamente aqui que muita gente acelera sua jornada. Imagine alguém que começa investindo R$200, depois recebe um aumento, passa para R$300, depois para R$500, depois para R$1.000. De repente, o prazo que parecia de décadas começa a encurtar drasticamente. E é exatamente isso que acontece com a maioria dos investidores bem-sucedidos. Eles não começam grandes, eles começam pequenos, mas não permanecem pequenos. Agora surge outra pergunta: onde investir esse dinheiro? Para quem está começando do zero, o primeiro passo não é comprar ações, não é procurar investimentos arriscados, não é tentar encontrar o próximo investimento milagroso. O primeiro passo é construir segurança. Por isso, a reserva de emergência vem antes de qualquer outra coisa. Imagine que seu carro quebra, você perde o emprego, surge um problema de saúde. Sem reserva, você será obrigado a vender investimentos ou fazer dívidas. Com reserva, você ganha tranquilidade. Por isso, os primeiros aportes devem ser direcionados para construir essa proteção financeira. Somente depois disso faz sentido avançar para investimentos focados em crescimento e geração de renda. E existe uma armadilha muito perigosa que destrói milhares de investidores iniciantes: a pressa. As pessoas querem resultados gigantes em poucos meses, querem transformar R$100 em 1 milhão, querem encontrar o investimento secreto que ninguém conhece. Mas os investidores que realmente enriquecem fazem justamente o contrário. Eles focam na consistência, porque enriquecer raramente é um evento. Enriquecer é um processo. É investir quando está animado, é investir quando está desanimado, é investir quando o mercado sobe, é investir quando o mercado cai, é continuar colocando tijolos
tijolos enquanto outras pessoas estão procurando atalhos. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa ser especialista, não precisa entender gráficos complexos, não precisa acompanhar mercado o dia inteiro, precisa apenas desenvolver um hábito. O hábito de investir todos os meses, sem falhar, sem procurar desculpas, sem interromper o processo. Porque quando você faz isso durante anos, algo extraordinário acontece. O patrimônio cresce, os rendimentos aumentam, a confiança aparece, e aquilo que parecia impossível começa a se tornar realidade. Mas existe uma estratégia que pode reduzir muitos anos dessa jornada, e é justamente sobre ela que vamos falar na próxima parte deste vídeo.